Sim. Então, para mim, são dois pontos muito importantes para a gente ajudar a entender as campanhas que não foram lineares. Os dois, o Flamengo só foi assumir a liderança agora, mas duas campanhas muito fortes. Você fala lá atrás, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Vai. Vai. Mas aí, como? O Inter com o Cudê, vai embora, né? Vai fazer uma grande campanha. Mas como, né? De repente, assim, embala aquela sequência de vitórias, Eugênio. Mas se você pegar o campeonato e for olhar a classificação ao longo de todo o ano, os 4 times que estão terminando... Vamos ver se o São Paulo confirma o 4º lugar, né? Mas mesmo o Fluminense ficou perto ali. O Fluminense sempre esteve ali perto. Mas Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e Inter sempre estiveram no topo do campeonato. E o Fluminense ali tentando se aproximar um pouco atrás. Outros times estiveram momentaneamente, saíram e tal, mas foi uma constante. Dentre esses 4, houve a oscilação. Ora, o Atlético esteve na frente, o Inter, no início, estava mais à frente, aí o Atlético tomou, depois veio o São Paulo, e na última hora o Flamengo, que sempre esteve ali aguardando a hora do sprint final. Não tem no atletismo na maratona? É uma maratona esse campeonato. O que dizem todos? Não adianta você ser o primeiro, você tem que ficar perto do primeiro para, na reta final, dar o sprint e atropelar. Foi o que o Flamengo fez. É claro que não foi proposital. Se ele pudesse estar na frente do campeonato inteiro, ele estaria. Mas ele conseguiu se manter ali perto, mesmo com todos os altos e baixos que teve ao longo da competição. Agora vai chegar às 9h30 da noite, vai ter apito ali no Beira-Rio, apito no Morumbi. A pressão vai ser maior em quem? Em quem não conquista um título há 40 anos ou em quem entra na temporada como grande favorito e pode sair dessa temporada sem, entre aspas, nada? Eu acho que a pressão é maior para o lado do Inter. Porque tem os 40 anos, porque foi líder até ontem e porque tem um desafio, tem que ganhar de qualquer jeito, entendeu? Assim, porque se o Flamengo der uma bobeada, o Inter precisa garantir. Você já imaginou? Se o Flamengo perde o jogo e o Inter perde também? Então, assim, eu entendo que, apesar de achar que não tem tanta diferença assim de pressão, acho que os a dois se pressão sentem é no Flamengo pressionados. e a ansiedade é no Inter. Não sei. Eu A acho que o pressão Inter é no tem... Flamengo, ansioso. Essa coisa de é agora ou nunca. Acho que o Flamengo está louco para decidir. Acho que o Flamengo está encarando essa semana, esses jogos, vão para a luta, vão para o campo, e o Inter me parece um pouco mais chateado com a situação. O Inter está mais pressionado, Eugênio? Não, eu vejo a pressão em quem está na frente sempre. O Flamengo está na frente, está na mão dele o título, basta ele ganhar o jogo dele. O Inter vai ficar ali, se o Flamengo bobear, eu chego. Então, eu vejo pressão em quem está liderando, e nesse momento, para mim, a pressão maior é no Flamengo, mas é claro, a ansiedade maior, essa questão de um título depois de tanto tempo, que o Inter tem perseguido tanto, isso pesa bastante. Só que é o Flamengo quem está à frente, então é ele que está mais com o Inter no retrovisor ali. Já quero vocês dois ali na tela, tá? Mostrando o que pode acontecer no Morumbi. Cadê a Gláucia Assunção? Vai aparecer agora. Tô aqui, Mário Marra. Já eu vou ir contigo também. Vamos bater um papo juntos. Fica tranquilo, tá? Olha só, a gente sabe que num momento como esse, a turma gosta de números, histórias, estatísticas. A gente gosta e o torcedor também. Mas dá uma olhada no que a gente traz agora, para deixar flamenguistas e colorados preocupados. Porque no jogo de hoje, na rodada de hoje, os dois times encontram seus principais carrascos dos últimos tempos. É isso mesmo, desde 2015. Olha lá no comparativo, o Flamengo com o São Paulo, o que a gente traz? Em 13 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 28,2%. E o Inter contra o Corinthians? 11 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 33%. E aí, minha gente, tem mais essa para quebrar então hoje, hein? É isso, Glaucio. Ainda tem essa história, então, de retrospectos ruins aí, recentes de Internacional e Flamengo contra seus respectivos rivais. Atenção, hein? Para essa coisa linda que tá aqui agora, hein? Olha só, Eugênio. É hora do print? Calma, não é isso, não. Ou mais pra frente. Mas agora é o seguinte, ó. Vamos, então, só fazer as contas aqui direitinho, tá? Essa conta aqui acho que é fácil, todo mundo sabe, certo, Eugênio? A situação aí de Inter e Flamengo com 69 pontos... com 71 pontos, então não tem muito erro. O Flamengo só depende de uma vitória.
Se o Flamengo empatar e o Internacional ganhar, e os dois times empatam em número de pontos, certo? Sim, E aí dá Inter. da Inter, pelos critérios de desempate. Leva vantagem aí no número de vitórias. Daqui a pouco a gente faz de campeão. Vaga na Libertadores, no G4, então a gente tem quem nessa disputa? O São Paulo, certo? E o Fluminense? Sim. O Fluminense tem 61, o São Paulo tem 63. O Fluminense, então, recebe o Fortaleza. E o São Paulo, como a gente sabe, joga contra o Flamengo no Morumbi. É vantagem aqui ou dá pra gente prever uma vitória do Fluminense? É mais fácil pro Fluminense essa situação? O que você Muito mais fácil para o Fluminense, né? A Fortaleza é o último não rebaixado. Ainda corre um risco, mas o Fluminense não fará 12 gols no Fortaleza. Então, portanto, o Fortaleza não tem muito o que fazer no campeonato, enquanto o São Paulo enfrenta o Flamengo, que precisa ser campeão. Então, pesa. Quem que vocês acham que fica com essa última vaga no G4? Eu acho que fica com o Eu Fluminense. também acho que fica o Fluminense. Tá, então vou pôr o Flu aqui. Tem uma questão importante que envolve o jogo do... O Fluminense não quer ir de jeito nenhum. Quer? Não é culpa minha, hein? Vai, Flu! Tenta o São Paulo, só pra gente ver o negócio, vai. Pode tentar? Tenta, vai que dá certo. Aí Olha isso, são os Isso é o astros. destino, cara. São os Isso é astros. destino, hein? Não, tenta o Fluminense de novo, vai. Vamos perder um segundinho aqui, mas só pra entender o que o universo tá dizendo. Quem foi que programou essa tela? Ufa! Porque aí era o seguinte, se tinha São Paulo aqui, já não tinha Flamengo. Bom, Não, a não ser que o Inter seguinte, perca ó. também o jogo dele, né? Exato. Ô Eugênio, ó, tem uma disputa aqui interessante envolvendo esses 4 times pela 9ª posição, certo? Porque aí é um time que entra direto na terceira fase da Copa do Brasil, não joga as 2 fases anteriores. Ganha um Isso respiro. envolve Corinthians, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Ceará. A situação do Atlético Paranaense me parece a mais confortável, é isso? Pela pontuação e porque recebe o Sport, enquanto o Corinthians joga fora contra o Internacional. Acho difícil o Corinthians ganhar esse jogo. É vantagem do Furacão? Posso colocar Furacão? Se for aqui? entre os dois, sim. Lembrando que o Sport também briga pela última vaga na Sul-Americana, contra Bahia e Fortaleza. Mas o Atlético é melhor, né? É um time melhor. Sim. O Red Bull joga contra o Grêmio em casa, o Ceará joga contra o Botafogo, mas tem aí uma pontuação menor. Quem que eu posso colocar aqui? Olha, vai de Atlético Paranaense. Vamos? Pode ser Marra? Já deveria ter colocado. Já deveria. E aqui em cima, quem que eu vou colocar? Eu acho que o campeão vai ser o Flamengo, mas são 2 jogos ricos, né? Tem muita história em campo. Pode botar o Flamengo. Posso? Pode botar. Tá bom. Então aqui ficou assim, mas já já o Eugênio e o Marra vêm pra cá pra analisar direitinho esses confrontos do Flamengo contra o São Paulo e também, claro, do Inter contra o Corinthians. Então vamos ouvir personagens do Flamengo para esta partida diante do São Paulo. Aliás, 2 que conhecem bem o lado de lá, viu? Rodrigo Caio e Rogério Ceni falando pra gente. O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também, eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. Então o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi. Como vocês querem ser lembrados? Por um ano de vitória, por um ano de títulos ou por uma era de títulos? Por alguém que mudou o patamar? Por alguém que mudou o patamar do clube de verdade? Acredito que o Rogério vem fazendo um grande trabalho, onde vem tirando o melhor de cada jogador, que eu acho que isso é o mais importante. Um treinador que, por mais que seja jovem, mas é um treinador que conhece muito bem, que é muito experiente nesses momentos de você poder tirar o máximo do jogador, e eu o conheço muito bem. Então acredito que ele vem fazendo um grande trabalho no Flamengo e a gente espera que ele permaneça por muito tempo. Na tela pra gente, melhores visitantes do Campeonato Brasileiro de 2020. Flamengo liderando esta lista.
10 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 34 pontos conquistados. Olha aí, para o torcedor já se animar, como eu dizia anteriormente, né? O povo gosta de números, estatísticas. Essa é boa, pelo menos, para o Flamengo. O Internacional vem na sequência. É o segundo melhor visitante desse Brasileirão, conquistou 29 pontos, com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. E depois, na sequência, São Paulo, Ceará e Fluminense. O Flamengo que enfrenta o São Paulo fora de casa nesta última rodada, então liderando este ranking de visitantes. Já vou colocar o Pedro Henrique Torre, então, na nossa conversa também. Esse retrospecto do Flamengo fora é bastante animador para o rubro-negro. Em campo tem que fazer gol, né? Assim, mas o retrospecto é bastante animador. O curioso dele é que ele, ganhando o jogo hoje, fará 37 pontos fora de casa e igualará os pontos que ele fez em casa. 37 pontos também. E os mesmos 37 pontos como visitante do campeonato de 2019 que ele ganhou. A diferença de pontos é grande em casa. Baixou muito em relação ao ano passado, os pontos que o Flamengo fez no Maracanã. Mas ele vai igualar. A campanha será idêntica, ganhando hoje, em casa e fora de casa, nesse Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, a gente tem acompanhado, claro, o seu trabalho aqui na ESPN, no Sport Center, também no espn.com.br. Hoje, mais do que as suas informações, ou além de suas informações, eu quero a sua sensibilidade. Conta pra gente como é que tá o Rio de Janeiro, se tá um clima assim de otimismo, se tem bandeira na janela. Sei que você não tá podendo assim passear pelas ruas como normalmente. Isso eu vi aqui em São Paulo hoje. Viu, Eugênio? É mesmo? No caminho pra cá. Alguma do Inter ou não? Não, do Flamengo. Do Flamengo. E aí no Rio, como é que tá, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, Eugênio, Marra, também para a Glaucia, que está aí, um beijo para ela nesse Sport Center. Olha, exatamente, a gente não sai tanto assim, em tempos de pandemia até, mais ali num supermercado, enfim, dando uma arriscada. Mas de uns tempos para cá, a gente já percebe uma quantidade maior de camisas do Flamengo pela rua, justamente por conta dessa arrancada do time que teve agora no Campeonato Brasileiro, né? A gente dá uma olhadinha assim, os últimos 6 jogos, o Flamengo foi a equipe de melhor desempenho no Campeonato Brasileiro, ficou à frente ali do Fluminense, 16 pontos nos últimos 6 jogos, então é basicamente isso que bota o time na disputa. Aí dá aquela animada. Há um misto ali de sofrimento, preocupação, mas aquele prazerzinho que pode ver o time campeão mais uma vez nessa noite. Passa pelos pés de algum jogador específico, Marra? Normalmente, quando chega assim, uma decisão, a gente gosta de falar assim, esse é o cara, é ele que brilha nesse momento, é o Gabigol nessa fase que o Pedro... O Gabigol é a expressão máxima disso, né? Mas eu acho que... Eu gosto de ver o jogo como construção, né? Eu acho um dos jogadores mais importantes do elenco do Flamengo é o Gerson. É um jogador de leitura rápida de jogo, de fechar o espaço do adversário e quando tem a bola nos pés... A gente vai lembrar agora, nos últimos jogos, o que jogou a Arrascaeta no final de semana, Everton Ribeiro, mas eu vejo Gabigol e Gerson como expressões diferentes, superiores em campo. E o Gerson foi muito protagonista nos duelos recentes com o São Paulo. Só que o Gerson, essa questão do gol, não tem sido ele, né? Uhum. Ele tem sido o cara por trás, como disse o Marra, pela construção, pela armação do time. Só que à frente dele você tem Everton Ribeiro, que não está vivendo a sua melhor fase, mas pode a qualquer momento resolver. E já no fim de semana foi bem, né? Sim. A Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, gente. Não esqueçamos do Bruno Henrique, que foi decisivo. Nos 2 gols do Flamengo contra o Inter, ele participou. Um ele deu assistência e no outro ele construiu a arrancada, né? Ele é quem arranca desde o campo de defesa com a bola, passa para o Arrascaeta que dá para o Gabigol. Um time que tem esses jogadores é muito difícil de parar. Uhum. Vocês estão falando em construção, a situação do William Arão, como é que está, Pedro, já que ele faz parte, foi a grande mudança do Rogério, a grande aposta do Rogério desde aquele confronto contra o Palmeiras e foi ali que o Flamengo arrancou. Para hoje tem alguma chance? Olha, Bruno, tem uma chance mínima, mas tem. A gente não pode descartar até mesmo ele, o William Arão e o goleiro Diego Alves, que já não joga há bastante tempo. Todos eles foram relacionados para essa partida pelo técnico Rogério Ceni. Quem tinha a mínima chance de disputar a partida fisicamente, enfim, o técnico levou entre os relacionados e aí só hoje mesmo que ele vai decidir quem vai para o banco de reservas. Pelas imagens que a gente observou ali do Arão desembarcando aí em São Paulo, enfim, ele ainda está mancando um pouquinho. Domingo ele mancava demais no Maracanã, então parece um pouco difícil, mas é mais aquele apoio psicológico mesmo. Ele é um dos líderes do grupo ali, fica na beira do gramado, como ficou no domingo. Parece que vai ser mais importante nesse sentido propriamente
do que exatamente dentro de campo. Acho que a tendência é manter aquele time com o Gustavo Henrique e também o Rodrigo.